Olá, alunos da MF João 23. Eu sou o professor Will de Artes. Hoje com a aula 7 com o tema Escultura. Então, o que é uma escultura? Uma escultura é um ramo das artes visuais que envolve a criação de objetos artísticos em três dimensões. Ou seja, o objeto em três dimensões, ele tem comprimento, largura e altura. Né? A maioria dos objetos que a gente conhece, ele é 3D, né, gente? É o famoso 3D, três dimensões. Tem que ter altura, largura e comprimento. É o caso dessa estátua aqui, ó. A largura, a altura, da cabeça até o pé, e a profundidade ou o comprimento, que é a lateral dela aqui, né? Então, esse é um objeto 3D, é uma escultura de forma de gente, então ela também é chamada de estátua, né? E outra coisa importante sobre as esculturas, que são elementos importantes também, é o tamanho, a textura, a luz e a sombra, além da cor, é claro, se optar por pintar, né? Essa aqui, por exemplo, a gente vê que as luzes e a sombra é muito importante, ajuda a compor a obra, né? Uma escultura ela pode representar fielmente uma pessoa ou um objeto, ou pode refletir formas e padrões inventados pelo artista. Aqui no caso, uma pessoa, então é figurativo, né? Assim como os objetos que a gente vê aqui, né? Um castelo, uma roda gigante. Então elas são figurativas, essas esculturas. E aqui uma escultura abstrata, porque é só repetição de cubos, né? O padrão aqui é o cubo, repete o cubo e dá essa forma criada pelo artista, que é uma escultura abstrata. Então a gente também pode dizer que a escultura é figurativa ou abstrata. A escultura ela pode ser em três dimensões ou em relevo, que também tem três dimensões, embora o relevo, a terceira dimensão aqui é bem curtinha, né? Porque a escultura em relevo é essa escultura que é feita sobre a pedra, na parede, né? E aí escava em volta da figura, deixando o desenho da figura em relevo, sobressaindo, né? E aqui é uma escultura 3D, como eu expliquei antes, ela tem altura, largura e comprimento. É um ser humano, né? Gigante aqui, grandão. Ó. A diferença aqui dá para ver o tamanho das pessoas normais aqui, né? E pode observar que as pessoas podem ver ele de diversos ângulos. Pode andar daqui para lá, né? Vai ver essa escultura de todos os ângulos, 360 graus em volta, né? E aqui a estátua. Existem dois tipos de estátua que você pode fazer, né? Que é essa estátua normal aqui, que é uma figura, né? Figura humana. Aqui é o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que é um patrimônio cultural da humanidade, que está no Brasil. Ou o busto, que é só uma parte da figura humana, ou seja, a cabeça, os ombros e uma parte do peito. É chamado de busto e geralmente é apoiado aqui sobre um pedestal. Aqui os materiais utilizados, né, pelos escultores, a argila e a terracota, aqui a palavra correta é terracota, são os materiais mais antigos que se usa, né, além da pedra também, que sempre foi muito utilizada, né, e a madeira. Existem vários tipos de pedra, né, que você pode usar. O mármore é o mais nobre, o mais caro, o mais difícil de trabalhar. Mas tem o alabastro, o granito, o arenito, o calcário, pedras semi-preciosas. Aqui no Brasil tem a pedra sabão, muito utilizada por artistas mineiros, né, de Minas Gerais. A madeira, né, principalmente o ébano e o jacarandá. E essas madeiras são muito nobres, duram muito, né? O jacarandá é essa que tem aqui ó, um tom avermelhado, amarelado. E o ébano tem um tom escuro. Também os metais que podem ser utilizados, como o bronze, o ferro, o ouro, a prata, além do alumínio, do estanho, do zinco, tem vários metais que você pode utilizar, né? São chamados de suportes tradicionais ou materiais tradicionais para a escultura. Mas os materiais também evoluíram, né, nos seus usos, de acordo com o tempo aí, foi evoluindo, né? Hoje em dia, os materiais são os mais diversos possíveis, né? Trabalha-se com plástico, com tecidos, fibras de vidro, tubos de neon, tubos de vidro, tubos de PVC,
até lixo, sucata, né? E aqui também a gente vê que a temática também diversificou, não só figuras humanas, né? Mas objetos diversos, né? Expressão do artista, com diversos materiais também. Aqui um pouquinho da história da escultura, né? Nós temos aqui uma escultura bem antiga, talvez uma das mais antigas que tem notícia, né? É a Vênus de Willendorf, que ela foi localizada na Áustria e tem aproximadamente 25 mil anos de existência. Né? Isso é do período da pré-história, do período paleolítico, da Idade da Pedra ainda, né? Muitos anos mesmo, 25 mil anos. Aí dando um salto para o século V a.C., né? 2.500 anos atrás, nós temos aqui os gregos, que eram perfeccionistas, conseguiam fazer estátuas de seres humanos com perfeição. Essa aqui é o Discóbolo, que é o arremessador de disco, né, de uma Olimpíada. E aqui os romanos, que vieram na sequência dos gregos, adotaram as técnicas dos gregos, né, e conseguiam fazer estátuas perfeitas também, com a fisionomia, com o rosto que parecia com o dono da estátua. Aqui é um César, né, o imperador César, e é uma estátua romana. Depois, no século XV, conhecido como o período do Renascimento, tiveram alguns artistas bons em fazer estátua também, né? O Donatello e o Michelangelo. Essa aqui é uma estátua do Michelangelo, chamada Moisés, é de 1515, né? Na época do descobrimento do Brasil, isso aqui, ó. O Michelangelo e o Donatello, para vocês se lembrarem bem deles, é o nome que dá aí para os Tartaruga Ninja, né? Tem o Da Vinci, que é o outro artista desse período, o Leonardo da Vinci, o Donatello e o Michelangelo. O, o cara que inventou lá as Tartarugas Ninja quis homenagear esses artistas desse período, né? Aqui uma estátua do Aleijadinho, que é um escultor brasileiro do século XVII. Ele era mineiro, Minas Gerais, né? Se você for lá em Mariana, em Ouro Preto, você vai encontrar as estátuas desse artista brasileiro, que ele fazia, é chamado período barroco, é uma estátua religiosa, né, da Igreja Católica, representa aqui um dos discípulos de Cristo, né? E aqui, já no século XIX, há 120, 130 anos atrás, um francês chamado Auguste Rodin, né, ele mostrou a figura humana expressando tensão e emoções passageiras, uma novidade na escultura. Aqui é chamada de O Pensador, de Rodin, essa estátua. Ela é uma estátua muito famosa, né? Muito expressiva também. E aqui já na arte contemporânea, século XX e século XXI, nós temos a explosão da utilização de técnicas e equipamentos, né? Tecnologia utilizada aí para fazer esculturas. Essa aqui, por exemplo, do Amilcar de Castro, são chapas de ferro bem pesadas, soldadas, né? Dobradas e soldadas. Aqui tem uma escultura da Lygia Clark, que é essa obra interativa aqui, ó, onde a gente, o público, né, o espectador participa dela, então você pode mexer nela, mudar a configuração, criar uma nova obra a partir dessa obra, né? Eles abandonam os suportes tradicionais, somente aqueles materiais que eu falei antes, né, como a pedra, a argila, a madeira, né, e os metais, e passa a usar o concreto também, como é o caso dessa obra da Tomio Otaki, que chama Monumento à Imigração Japonesa, fica ali na 23 de maio, no Paraíso, por ali. Você pode ver essa obra lá, né? E aqui nós temos a figura humana representada aqui, ó, com caninhos, né, soldados, deve ser ferro, o cano de ferro aqui, soldado, né? Você vê também a que ponto que chega a figura humana representada aqui com pouco material, né? Muito pouco material mesmo. Então o artista ele tem uma liberdade nessa sua produção artística a partir do século XX e hoje em dia totalmente. Tanto que hoje em dia você pode usar sucata, né, para fazer uma escultura. Aqui nós temos, por exemplo, tampinha de garrafa PET misturada com
garrafinha de iogurte, né? Tampinha de outros produtos aí de limpeza e por aí vai, né? Aqui garrafinha, tampinha de garrafinha PET com um pedaço de papelão, né? Aqui uma bonequinha feita com um pedaço de tubo de papel higiênico, molinha, tecido aqui recortado, né? Aqui deve ser fio de lã. E esse aqui totalmente feito com sucatas, né? Que você vai emendando plástico, depois pinta, ó, dá um efeito bem legal, né? Esse aqui também é feito com sucata de metal, né? Tudo soldado. Olha só, fez 3 figuras humanas aqui tocando instrumentos musicais. E essa vai ser a atividade dessa semana então, criar uma escultura do corpo humano, principalmente do corpo humano, tá? Se não quiser do corpo humano pode ser outra, mas tenta fazer do corpo humano. Quero ver como é que vocês se viram fazendo aí o corpo humano. Uma estátua, né? Uma estatueta, se for pequena, é uma estatueta. Se for tamanho normal, aproximadamente o normal de uma pessoa, é uma estátua. E se for muito grande, como é o caso daquela que eu mostrei antes, que é gigantesca, é chamada de estátua colosso. Isso mesmo, colosso. Olha só, você vai fazer então uma estatueta contemporânea, né? Você pode usar caixinhas, garrafa, PET, pote de iogurte, tampinhas, latinhas, plástico, tecido, papéis, restos de lápis, massinha, biscoito, o que você tiver em casa. O que você tiver à mão aí, você pode inventar uma estatueta, fotografar e mandar aí pelo Classroom, tá bom? Se tiver alguma dúvida, me manda lá pelo Classroom que eu respondo para vocês. Beleza, pessoal? É uma atividade divertida e a gente está quase encerrando o bimestre aí e depois vamos ver outras atividades de artes visuais mais para frente, tá bom? Por enquanto, faça a sua estátua aí bem legal, faça a sua escultura bem bacaninha aí, fotografa e manda para mim. Um abraço do professor Will.